E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bom? Muito boa noite, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos aqui ao episódio número 7 do Desvendando o Despertar aqui no DespertaCast. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa e vocês podem ir lá no guicostaonline.com e ver todos os projetos que eu estou participando no momento. Quero deixar um aviso para vocês que vocês já estão compartilhando, já estão enviando os links para os seus amigos aí dessas lives que a gente está fazendo. Um beijo para vocês, muito obrigado, viu? A gente agradece imensamente. E se você ainda não segue a gente, dá uma olhada lá no Instagram, vão lá no despertacast.despertar e segue a gente para saber tudo sobre todos os nossos projetos, os programas, tudo que vai estar acontecendo aí nos próximos meses. Aqui no YouTube, vocês sabem que podem encontrar a gente no DespertaCast Amor Fraterno, e vocês também têm o programa dos 144 mil despertos, que vocês podem ir lá no Instagram, clicar no link da bio e dar uma olhada em tudo que a gente tem para oferecer, como terapias, como cursos, acolhimento fraterno, trabalho voluntário. Então, ficaria feliz se vocês fossem lá também dar uma olhada em toda a programação, viu? Vou deixar mais um aviso para vocês, hein? Esse final de semana, dia 25 e 26 de janeiro, a gente vai ter o nosso Congresso do Despertar. E eu convido vocês a participarem, viu? Então, cheguem lá no final de semana, sábado, domingo, 2 dias inteiros de muita palestra e muita informação. Então, pessoal, hoje eu sei que vocês estão aqui para ver a nossa convidada e ela trabalha com leitura de registro acástico, com hipnose acástica, mesa multidimensional arcturiana, puxão quântico, que ela vai explicar mais para a gente sobre o que é também, e hipnose regressiva. Então, sem mais delongas, quero trazer hoje para conversar com a gente a Shirley Borba. Muito boa noite, seja Oi, bem-vinda. boa Tudo bom? noite. Tudo bem. Que maravilha, obrigado por estar Primeiramente, eu aqui. queria agradecer pelo convite. É uma honra em poder participar, e poder contribuir um pouquinho só do que eu sei com vocês. Legal, é sempre bacana a gente poder trazer mais conhecimento, bater papo, conhecer e principalmente, né, o propósito do programa, o Desvendando o Despertar, é saber sobre os bastidores de como que tudo funciona, né? Então, a gente vai estar falando das terapias que você oferece, e eu, com a minha curiosidade tamanha, vou ficar fazendo as perguntas aqui sobre tudo que funciona, quem é que te ajuda, de onde veio essas informações. Mas, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, falasse sobre como que foi o seu despertar da consciência, né? Resumir como é que foi a sua jornada até aqui e entender como que foi esse processo para você de entender que você estava e está nesse processo aí do despertar da consciência. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a minha história é um pouquinho longa, né? Já começou desde a minha infância. E eu sempre, assim, minha família sempre foi muito religiosa e tinha alguns bloqueios, né, por certas coisas, certas perguntas que eu fazia. Eu sempre ficava, desde criança, ficava olhando muito para o céu, tentando entender alguma coisa, buscar alguma coisa que eu não sabia o que era. E isso foi a minha vida toda. Na minha infância, na minha adolescência. Na minha adolescência, por volta de 13, 14 anos, mais ou menos, eu tinha uma mediunidade muito ostensiva. Eu via muitos seres, eu recebia espírito, eu tinha eu tinha muito sonhos que me revelavam as coisas, até hoje ainda tenho esses sonhos, sabe, Uhum. mas na minha infância foi mais ostensivo. E aí, após isso, quando, eu cheguei, assim, na maturidade, né, eu comecei a ir para a igreja, sabe, achando que, eu poderia encontrar o que eu procurava ali na igreja. Então eu me tornei evangélica, me batizei na igreja evangélica e tudo, mas ainda faltava alguma coisa. Eu dizia, não, aqui não é o meu lugar ainda. Aqui ainda não é o que eu preciso, não é o que eu estou buscando. E aí veio a questão da pandemia, né? A pandemia que para mim foi um divisor de águas. Eu entrei em depressão,
meu esposo entrou em depressão, a gente teve crise de ansiedade, ficamos muito doentes, eu e ele. E o que acontece? Para a gente fugir de tudo isso, a gente foi morar no interior de Pernambuco. E aí, quando chegamos lá, foi tudo ficando mais claro, é como se ali eu pertencesse realmente àquele lugar, assim, era a vida que, mais ou menos o que eu queria, uma vida mais sossegada, uma vida... E aí eu comecei a me tranquilizar mais, até me tratar também da ansiedade, né, da depressão. E aí o que aconteceu? Meu esposo, ele tinha, né, que o amigo dele faleceu já, ele tinha um amigo que ele já era desperto. E aí ele, conversando, né, com meu esposo joga muito videogame, ele também jogava muito videogame, e aí ele falou, olha, Pablo, assiste isso aqui. Aí ele mandou uma live para a gente assistir, meu esposo assistiu e fez, acho que o Shirley vai gostar disso aqui. Aí eu assisti. Quando eu assisti, eu fiz, é isso que eu buscava, é isso, é isso. E dali começou, porque eu sempre fui muito curiosa em tudo, tudo, tudo. E aí eu comecei a buscar, a me autoconhecer primeiro, conhecer tudo aquilo, porque para mim era tudo novo. Eu fiz, meu Deus, minha família vai achar que eu sou louca, vai querer, vai querer me internar. Mas assim, foi para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o meu despertar, né? E até pelo fato de eu ter a minha infância muito conturbada por conta da minha espiritualidade, né, da mediunidade, eu passei por um processo muito difícil, que quase que eu morri, de obsessão. Então, eu passei uma semana incorporada, né, eu era uma criança, mas eu passei uma semana incorporada. E assim, eu não conseguia falar por conta própria, tudo era ele que falava, tudo era ele que passava, e eu desesperada querendo falar para todo mundo, eu não conseguia. Então, dali eu criei um bloqueio muito grande em relação à espiritualidade. A espiritualidade que eu conhecia, né, que a minha família passava para mim, não o que eu procurava, né, não era isso. E aí eu bloqueei tudo, eu não quero saber disso, eu não quero saber de espiritualidade, eu não quero saber, então foi todo um processo de desmistificação para que eu pudesse chegar a despertar minha consciência. E aí, eu sempre tive muitos sinais, a espiritualidade sempre me passava muita informação. Eu tenho uma irmã que ela também tem a espiritualidade dela também muito ostensiva, e aí ela sempre falava para mim, olha, você só vai conseguir melhorar na sua vida, você só vai conseguir ter uma vida em paz depois que você trabalhar para a espiritualidade. E assim, eu não queria, porque, tipo, não era a espiritualidade que eu conheço hoje, né, era aquela espiritualidade de que, eu vou ter que receber espírito, eu vou ter que... Então, assim, para mim, aquilo era um martírio, sabe? Eu não me sentia à vontade. Eu não queria fazer aquilo porque eu tinha medo devido ao que eu passei na minha infância. E aí, o que aconteceu? Quando eu descobri que eu assisti esse vídeo, então, para mim, foi assim, a sensação que eu tive na hora era que parecia que esse mundo aqui todo não existisse mais. Que nada aqui para mim fazia mais sentido. E o que fazia sentido para mim era aquilo que eu estava buscando, era aquilo que eu estava precisando entender. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fiz uma sessão de hipnose, por isso que eu me apaixonei pela hipnose. Eu fiz uma sessão de hipnose com contato, e aí foi com a minha família estelar. Eu fui descobrir a minha família estelar. E aí eu comecei a estudar sobre isso também, sobre ET, né, porque
Para quem não está acostumado, aquilo dali é como se fosse, tá louca, né? Achando, principalmente lá atrás, agora já está mais divulgado, mas lá atrás era, aí, louca. E aí eu comecei eu fiz a sessão de hipnose. Depois da sessão de hipnose, quer dizer, na sessão de hipnose eu quebrei muito pacto, contrato, voto, coisas que eu tinha feito com esses seres de outras vidas, clone meu que eles teriam clonado e eles estavam alimentando também, através desse clone, esses medos que eu tinha, sabe? Então, assim, para mim foi libertador. Quando eu vi, através da hipnose, quando eu vi a minha família estelar, foi um amor tão grande, é um amor tão diferente que você não consegue, assim, eu sou mãe, tive meus filhos, mas ainda não é o mesmo amor, é um amor diferente, é uma coisa que toca a alma, sabe? É um sentimento que toca a alma. Então, aquilo ficou, eu me emocionava muito, até um pouquinho de tempo atrás, quando eu falava disso, eu já chorava, porque foi uma sensação tão boa de conhecer minha família estelar, de saber qual era a minha missão aqui na Terra, de saber que eu tinha realmente um propósito e que era por ali que eu iria contribuir. Então, assim, eu fiz, agora sim, agora eu achei a minha tribo, agora eu vou poder trabalhar, agora eu vou, estou aqui, estou disposta, a espiritualidade vem, pode fazer o que for melhor para que eu possa evoluir. E aí foi o que aconteceu. Dali eu fiz o meu primeiro curso de leitura de registro acástico. Nesse curso de leitura de registro acástico, eu aprendi muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Então, assim, eram as coisas que eu via, que até hoje eu ainda vejo, que eu ainda estou aprendendo muito, né? E que eu acesso e eu vejo certas situações que aconteceram no passado, certas coisas que aconteceram que não é o que realmente falam hoje, né? Não é divulgado isso. Então, eles vão mostrando, ó, você vai por esse lado, você vê isso aqui, você estuda isso aqui, e aí tudo começa a fazer mais sentido na minha vida. Então, aí depois do curso de registro acástico, aí eu entrei no curso da hipnose acástica. Então, aí eu levo a pessoa a acessar o seu registro acástico. Então, ali é um processo também de cura muito grande, tanto para mim, quanto para aquela pessoa que está ali sendo curada, né? E transmutando tudo aquilo. E aí, após isso, eu fiz o curso com a mesa multidimensional arcturiana, porque a minha família estelar é arcturiana. Quando eu fiz o acesso, veio a minha mãe e meu pai, arcturianos. E aí eles me falaram qual era a minha missão. Então, eles disseram que a minha missão era expandir todo o conhecimento que eu tenho, é colocar para fora, falar, ajudar outras pessoas a despertar. E aí, depois desse processo, eu consegui, assim, eu ainda estou me alinhando, mas eu já consegui dali me alinhar no meu propósito de alma, né? Não é nem o meu propósito de vida, é o meu propósito de alma. Então, ali eu tive a informação de que eu era arcturiana, que eu trabalhava, que à noite, quando eu durmo, eu vou para a nave, eu trabalho na nave do comando do Astar Sheran, eu faço parte da equipe dele, trabalho com transmutação de energia negativa do planeta Terra, das pessoas no planeta Terra, mas de um modo geral, assim, de um modo abrangente mesmo, o planeta Terra. Então, eu trabalho com isso quando eu durmo, e durante o dia é o meu trabalho aqui, né, que tem, como eu falei, tem a mesa multidimensional arcturiana, que eu trabalho muito com a apometria na mesa multidimensional, e alguns outros padrões, é uma mesa muito completa, então,
ajuda muito as pessoas a entender também, sabe, o seu rumo. E aí eu me apaixonei tanto também ainda pela hipnose, que aí eu fiz o curso de hipnose de vidas passadas, hipnose de contato também. Então, hoje eu consigo, aquilo que eu senti quando eu fiz a minha sessão de hipnose, eu consigo passar isso para as pessoas também, para cada uma despertar e cada uma conhecer a sua essência, assim como aconteceu comigo. Eu quis passar para todo mundo o que foi que eu senti, para que elas também sintam, e para que elas também desenvolvam. Então, foi mais ou menos isso, né? Até, até uns 6 meses atrás, eu ainda tinha um pouco de medo, vou colocar até essa palavra, não era o correto, mas eu tinha um pouco de medo, ou receio, não sei, de apometria. Por quê? Devido àquele trauma que eu tinha lá na minha infância, eu fiz, meu Deus, eu vou falar com o espírito, eu vou receber espírito e tal, mas era tudo falta de conhecimento, aí foi o que eu fiz, não, eu preciso estudar apometria, eu preciso entender o que é apometria, e aí foi o que eu fiz, eu comecei a estudar apometria, comecei a participar de grupos que fazem apometria, e daí eu me apaixonei também pela apometria, porque tanto a gente consegue ajudar as pessoas aqui encarnada, a gente ajuda mais ainda aqueles seres que estão lá sofrendo, né? São nossos irmãos que estão lá sofrendo. Então, eu passei de um sentimento de medo, de receio, para um sentimento de amor. Mesmo eles vindo, muitas vezes, quando eu assisto, né, as sessões, eles vêm com raiva, eles vêm com ódio, eles querem me matar, mas é porque eles ainda estão presos naquela linha do tempo, aquela linha temporal de sofrimento. Então, eles precisam voltar mais um pouquinho para entender o porquê aconteceu aquilo, porque aqui nessa Terra a gente sabe que nem tem, não tem o certo, não tem errado, não tem o culpado e também não tem aquele acusador, né? Então, para mim, ainda está sendo um processo de descoberta, sabe? Essa semana foi até interessante, porque ontem ainda eu fiz outra sessão, eu comigo mesma, né? Eu fiz o meu acesso à minha origem estelar, e aí, com esse acesso, eles já me passaram mais informações. Às vezes, quando eu faço também registro acástico, eu canalizo, aí vem muita informação que eles passam através da canalização. Então, assim, eles estão me preparando para isso, eles estão me preparando para que eu possa ajudar o coletivo, ajudar essas pessoas que ainda estão, ou ainda não despertaram, ou que já despertaram, mas ainda não sabem o seu caminho, não sabe por que está aqui, sabe? Então, é mais ou menos isso. Resumidamente, é um pouco isso a minha história aqui. Ó, eu aqui já estou com tantas outras perguntas, acho que melhores ainda do que eu tinha pensado em perguntar para você, praticamente eu posso jogar minhas perguntas fora e começar a perguntar a partir daí. Então eu fui fazendo umas anotações conforme você foi falando, e eu quero voltar lá na tua infância. E eu fiz umas Uhum, anotações conforme cronologicamente você foi contando a tua história, que é muito interessante, viu. Então vamos lá, na tua infância, né, você falou que passou uma semana incorporada, que é uma coisa não muito comum de se ouvir. não, não Então, o é. que você pode contar pra gente do que você lembra, do que você acha que aconteceu, de quem era essa consciência ou consciências que estavam falando através de você? O que você pode contar pra gente desse episódio aí? Então, tudo começou assim. Quando eu de repente, eu estava brincando com a minha irmã lá, brincando normal, de boneca, de escolinha, que eu brincava muito de escolinha, eu brincando lá, e de repente eu sentia uma coisa estranha em mim, no meu corpo, e aí já não era mais eu, já era um espírito falando.
Aí chamava minha mãe, chamava minha irmã, falava, passava recado e tudo. Então aquilo dali estava se tornando, para mim, normal. Porém, eu não gostava. Era tipo, às vezes eu estava na escola, brincando com minhas amigas, e de repente, quando eu via, acontecia. Mas não era uma coisa assim que, eu mudar a voz, eu, sei lá, me entortar toda, aqueles negócios que às vezes acontecem, né? Não, não era. Era normal, normal. Só que eu sentia aquela presença muito forte, de repente, eu sabia que não era mais eu que estava falando. Eu não sei te explicar muito bem como é a sensação, porque faz muito tempo, né? Eu não lembro muito bem da sensação, mas eu lembro disso, que eu estava, de repente, eu sentia aquela presença e tinha incorporação. E então, minha mãe procurou saber realmente o que era aquilo, né, com outras pessoas, e o que aconteceu? Ela descobriu isso, que eu tinha uma mediunidade muito ostensiva. Eu sabia de coisas que iam acontecer no mesmo dia, ou ia acontecer amanhã, ou ia acontecer daqui a 10 dias. Eu já estava sabendo, eles me passavam tudo. Às vezes eu brincava, aparecia algumas, eu vou chamar de irmãos. Eles apareciam para mim, aí, às vezes brincava comigo, eu ficava conversando, eu ficava, assim, minha infância, eu não sabia se quem eu estava falando era encarnado ou desencarnado, sabe? Era mais ou menos assim. Eu sabia mais pela minha irmã, e às vezes eu estava lá conversando, minha irmã falava, tá ficando doida falando sozinha? Mas eu não estava falando sozinha. E essa situação em específico, foi o que informaram na época, né? Que tinha uma mulher que ela queria separar minha mãe do meu pai, e aí ela fez uma demanda, né, que chama demanda, para matar a minha mãe. O que aconteceu? Na época, a minha mãe foi uma cartomante, e aí essa cartomante, ela falou isso, que tinha acontecido, né, e disse, olha, em você não vai pegar, porque você tem um corpo fechado, mas vai pegar em alguém da sua família. O que tiver mais próximo a você, vai pegar. O que aconteceu? Pegou no meu pai. 3 meses certinho depois, meu pai morreu. Ele foi assassinado, sofreu um assalto, ele era caminhoneiro, e aí assassinaram ele. Depois disso, vamos colocar assim, acho que 1 ano depois, ou menos de 1 ano, esse ser que foi, essa demanda que foi enviada, ainda estava lá na minha casa. E aí, como eu estava com a minha mediunidade muito aberta, meu campo muito aberto, ele veio para mim. E aí, quando ele vinha, que não era um, desde criança, disseram para minha mãe que eu era filha de Iemanjá, de cabeça, uma coisa assim. Não sei explicar muito bem, mas falava isso, que eu era filha de Iemanjá, e ela era o santo de frente, algo desse tipo. E realmente, quando eu cortava o cabelo, eu me sentia mal, eu adoecia, era todo um processo. E aí, o que aconteceu? Quando esse espírito veio encarnar não, veio se apossar, né, de mim, porque foi mais ou menos uma possessão, isso, ele disse que ele era Iemanjá. Então, ele falava para todo mundo que era Iemanjá. Aí, ora ele falava com voz de mulher, de adulta, ora ele falava com voz de criança. Então, ele dizia, agora é Iemanjá menina, Iemanjá criança. Agora é Iemanjá adulto. E aí, o que acontecia? Quando, a primeira vez que isso aconteceu, eu ouvia, na verdade, eu sabia o que ele estava pensando, eu sabia o que ele queria fazer, mas ele não me deixava falar. Assim, é como se eu estivesse presa dentro do meu corpo, sabe? Foi uma sensação horrível,
desesperadora. E ele falava: eu vou matar todo mundo da sua família. E nessa época, a minha mãe adotou uma criança, o meu irmão. Foi bem na mesma semana. Quando o meu irmão chegou, eu era louca, sempre fui louca pelo meu irmão. E eu que gostava muito de cuidar dele. E aí, ele fazia, puxa o umbigo dele, ainda estava com umbigo ainda, era recém-nascido mesmo. Puxa o umbigo dele, tá demorando a cair, puxa. Ele falava coisas na minha cabeça para que eu fizesse, sabe? Aí ele fazia, pega essa criança e joga na água, ela tá querendo nadar. Só que eu sabia que a criança ali na água, ela não ia nadar, ela ia morrer afogada. Mas ele me falava essas coisas para eu fazer. Outra vez eu estava na casa da minha irmã, ainda estava possessa, não tinha, ele não dava um descanso, eu dormia e acordava com aquilo. Isso foi naquela semana, durante aquela uma semana? Sim, durante a semana. E aí, quando eu fui na casa da minha irmã, quando eu cheguei na casa da minha irmã, era no quarto andar, o apartamento dela, eu peguei o meu irmão e coloquei assim na varanda. Botei assim na varanda pra, tipo, abrir e ele cair, morrer, sabe? Só que eu lutava com aquilo, mas ele era uma força tão grande que ele tinha de fazer aquilo que era muito forte. E ele colocou lá, eu coloquei lá a mão, eu não, né, que não fui eu que botei a mão, não fui eu que fiz aquilo, mas colocava a mão assim, a sorte foi que teve, a minha irmã viu, foi por trás caladinha e pegou ele, assim, segurou ele, me deu ele aqui, aí puxou e tirou ele de mim. Aí falou: "Isso Então não tinha tá certo, momentos tem uma coisa que errada". você sentia como se você estivesse em suspensão, né, que o magnetismo Isso, dele conseguia ser mais forte do que o controle do isso, teu pensamento, né. E aí isso, tinha outros momentos que mesmo você conseguindo, saber qual que era a real motivação dele, você mesmo assim, às vezes, não conseguia segurar o impulso, né. isso. Entendi, entendi. Ele na casa que eu morava, na época, faltava água, e a gente Uhum. tinha no banheiro aqueles tonel bem grande, que a gente enchia de água e deixava lá. Aí, quando eu fui tomar banho, ele pegou minha cabeça e empurrou na água. Eu queria tirar e não conseguia, mas assim, tipo, era eu que estava colocando, não tinha ninguém fisicamente empurrando minha cabeça, mas ele estava empurrando minha cabeça ali. Ele dizia que eu vou lhe matar agora. Você vai perder sua vida agora. E E só aí, para eu ter certeza que eu não estou misturando as 2 coisas, isso aí era durante aquela semana e era aquela durante demanda que aquela tinham semana, enviado e era a mesma demanda que tinham enviado para sua mãe, que foi sim, para o seu pai e estava em você. Tá, sim. tá bom, acho que eu conectei Isso tudo tudo. aconteceu no prazo de uma semana. É, a pessoa que enviou isso para minha mãe, passou um tempo, tipo, ela mandou, aí 3 meses depois meu pai morreu, e aí depois, mais ou menos um ano depois, foi quando aconteceu isso comigo. Só que nesse período de uma semana que eu fiquei incorporada, é, ele tentou me matar de várias formas. Não só a mim, Entendi, ele queria destruir minha família, na verdade, ele queria destruir, a ideia dele era essa. Ele entendi. falava isso na minha cabeça. Na época eu tinha um namoradinho, esse namoradinho assim de adolescente, né? E ele fez assim, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Aí ele chegou na minha casa, trouxe uma caixinha de chocolate para mim, aquele negócio de adolescente, né? Trouxe uma Hum, caixinha de chocolate, aí ele simplesmente pegou a caixa de chocolate, jogou na cara do menino, mandou ele embora, e nunca mais apareceu lá. Eu era louca por aquele menino, mas, tipo, só por raiva, ele fez isso, sabe? entendi. Tiveram mais situações, ele fazia rituais dentro da casa da minha mãe, ele fazia, pega a Bíblia, pega a vela, pega um terço, aí ele pegava a Bíblia, abria assim,
colocava o texto no meio, acendia uma vela, assim, na parte de cima da Bíblia, colocava no chão, aí ele pedia para todo mundo ficar ao redor, assim, em círculo, as pessoas da minha família, né? Ficar ao redor, e ali ele começava a fazer o ritual. Eu não lembro muito bem desses rituais. Eu não lembro, eu sei que ele ficava falando coisas na minha cabeça, eu não queria estar ali, eu queria gritar, eu queria fazer qualquer coisa. Mas ele ficava rindo, ele ria de mim, e, tipo, vou fazer eles de trouxa, né? Foi mais ou menos assim. Entendi. E aí só conseguiu tirar isso depois de uma semana, quando aconteceu essa situação no apartamento lá da minha irmã, que ela viu que aquilo ali não era normal. Aí a minha mãe entrou em contato com outra amiga dela, que ela recebia espírito, trabalhava com isso, né? Com preto velho, essas coisas. E aí ele falou para minha mãe o que era aquilo, esse preto velho, falou para minha mãe e disse: traga ela aqui urgente. E ainda tem outro detalhe: eu não comia, eu passei uma semana sem comer. A única coisa que ele me permitia comer era macarrão branco sem molho, com farinha e doce. Pronto. Mais nada. E mesmo assim você não vai comer hoje, não. Eu com fome, você não vai comer hoje, não. E ele não deixava comer. Aí a minha mãe fazia: venha comer, tá na hora de comer. Ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Ele fazia: mas não, precisa não. Não se preocupe com ela tá bem. Sabe? E aí a minha mãe foi nessa amiga dela, e aí me levou lá. Para eu chegar lá, para minha mãe, porque ele já sabia o que ia acontecer. Para a gente chegar lá, foi uma tortura tão grande para mim. Ele queria correr no meio da rua, ele queria se jogar no meio do mato. Isso foi a minha irmã e a minha mãe me segurando, tipo, quase amarrada, para poder me levar lá. Eu queria muito ir, eu não via a hora daquilo acabar, daquele tormento acabar. Mas ele não queria, ele não deixava de jeito nenhum. Até que, graças a Deus, a gente conseguiu chegar lá. Quando chegou lá, aí ele começou a entrar em desespero. Ele chorava, ele gritava. Ele fazia: não me tira daqui, pelo amor de Deus, não me manda de volta, eles vão me sacrificar, eles vão me machucar, eles vão me torturar. Por favor, não me leva, não manda embora, eu quero ficar aqui. Me desculpa, me perdoa, me desculpa, me desculpa. Eu fui mandado, eu fiz porque eu fui mandado, eu não queria fazer isso. Só que eu sabia que era mentira. Dentro de mim, eu sabia que era mentira o que ele estava falando. Ele queria fazer, tipo, um drama para as pessoas se sensibilizar e continuar do jeito que estava, sabe? Aí, dessa parte, quando isso começou a retirar essa legião de mim, porque não era só um, foi uma legião, para tirar isso de mim, eu lembro que nessa parte eu lembro de pouca coisa. Por quê? Porque eu caía, desmaiava, e voltava, tornava. Quando eu tornava, eu caía novamente, desmaiava, aí eu tornava. Isso foram várias vezes, várias vezes, várias. E toda vez que eu me levantava, que eu tornava a mim, não era eu ainda era eles. Então, foram várias vezes, várias, várias. Eu não sei quantas vezes isso aconteceu, porque como eu apagava, eu não tinha noção. Também eu estava muito fraca. Uma semana sem comer, eu estava muito fraca. E aí, quando isso aconteceu, quando graças a Deus, conseguiu tirar tudo isso, eles fizeram lá, foi um preto velho, ele fez um negócio lá em mim, com barbante, sabe? Eu não sei explicar como foi, eu não lembro muito bem, mas sei que foi alguma coisa com barbante. Ele tirou as medidas do meu corpo e disse que a partir dali ele iria trancar minhas correntes, que a partir dali eu não ia mais receber nenhum espírito. Eu dei graças a Deus, eu fiz amém,
porque eu não aguentava mais. Então, foi dali, eu já saí direto para o hospital, porque eu comecei a passar muito mal. Era uma dor no estômago que eu não aguentava. Dor de estômago, vomitando. É, enfim, eu sei que eu tive que ir para o hospital. Passei, eu acho que foram 2 dias internada no hospital, tomando soro, me recuperando, e depois eu fui para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, meu Deus do céu, parecia, até nesses rituais que ele fazia, ele derramou alguma coisa na parede, tipo, antigamente não tinha aquele mertiolate, só que era marronzinho, não sei se você lembra, tinha, esqueci agora o nome dele, e caiu esse negócio na parede. Quando esse negócio caiu na parede, ficou direitinho uma marca, assim, de tipo um diabinho, sabe? Direitinho, assim. E ali, toda vez que eu olhava para aquilo, eu me lembrava e começava a chorar. Aí a minha mãe tirou aquele dali, enfim, sei que foi um processo muito grande, muito forte que eu passei. E dali eu não quis mais saber de espiritualidade. Dali então eu fiz, não, se espiritualidade é isso, eu não quero mais. Nunca mais na minha vida eu quero esse negócio. E aí foi quando eu comecei todo esse processo de buscar alguma coisa que estava lá dentro, preso, sem eu saber o que era. Eu sabia que eu tinha que trabalhar para a espiritualidade, mas daquela forma eu não aceitava de forma alguma. De jeito nenhum, eu quero receber espírito, eu quero ficar, meu Deus do céu, nunca na minha vida, eu falava. E ainda E aí teve um você detalhe. sim, fala, Oi? fala. Não, pode falar. E com 18 anos, ele falou, né, esse preto velho lá, quando fez aquilo, ele falou, olha, quando ela fizer 18 anos, é que ela vai escolher se ela quer seguir trabalhando com a espiritualidade ou não. Quando eu completei 18 anos, foi o pior aniversário da minha vida. Eu fiz, eu não quero de jeito nenhum, não, 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 eu não aceito isso na minha vida, não quero. Aí eu ficava preocupada, meu Deus, eu fiz 18 anos, e agora? E agora, será que isso vai começar de novo? Mas, graças a Deus, nunca mais aconteceu esses fatos assim, graças a Deus. Eu entendi. E eu quero voltar ainda lá atrás em algumas coisas que você falou que eu anotei, mas a minha dúvida agora ficou, agora com todo esse conhecimento que você adquiriu, com o tempo passando e com o teu conhecimento da sua família estelar, você teve alguma resposta, alguma resolução do que foi que aconteceu com você lá durante aquela uma semana ou ainda não teve? Na verdade, a eles, a minha família estelar, eu não perguntei. Mas eu sei que ali era uma legião de demônios, vamos botar assim, demônios, mas que hoje a gente sabe que não é demônio, né? Mas na época foram isso que me disseram, que era uma legião de demônios, que essa mulher tinha mando para matar a minha mãe, Uhum. e, como é que se diz? Eles foram aprisionados novamente, em, não sei aonde, mas provavelmente foi no umbral. Eles foram aprisionados, e eu não sei como é que eles estão ainda hoje. Mas também pouco tempo depois que isso aconteceu, essa mulher, porque assim, na época que aconteceu isso, né, hoje eu entendo que não era para ter sido feito isso, mas na época mandaram de volta para ela, sabe? E pouco tempo depois ela morreu, essa mulher. Entendi. Então, assim, foi um processo muito complicado. Hoje eu vejo a espiritualidade de uma forma completamente diferente. Hoje eu entendo que foi aquilo que eu passei. Eu entendo que, para você ter, só para voltar um pouquinho, para você ver como era a minha mediunidade na época. Eu tinha 3 anos de idade, nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E a casa que eu morava no Rio de Janeiro, ela era duplex, os quartos em cima e a sala embaixo. Eu me acordei de madrugada, aí desci a escada, abri a porta, isso, alguém me mandou fazer isso. Acorde, aí eu me acordei, levantei.
vá até a entrada de casa. Eu fui. Quando cheguei lá, que eu abri, eu vi, eles me disseram que era Jesus. Realmente, era uma luz que eu nunca vi, até hoje eu nunca vi uma luz daquela. Eu vi um homem na porta da minha casa, na frente, assim, só que mais para a rua, e ali ele me falou algumas informações que hoje eu não lembro mais. Eu sei que ele me passou algumas informações. Que até depois, agora não, mas depois eu vou procurar ver se eu consigo lembrar disso através da hipnose. Mas ele me passou algumas informações e disse que estaria sempre comigo, mas disse que ele era Jesus. E ele saiu depois, para ele, ele se materializou ali na minha frente, e depois ele saiu como se fosse um raio, assim, subiu, assim. Aí eu, tipo, fui lá na minha mãe, acorda. Aí ela, o que foi, menina? Eu disse, eu vi Jesus agora. Ah, menina, vai dormir. Mãe, é sério, ele estava lá na porta, aí eu falei com ele. Minha mãe me Shirley vai dormir. Aí eu, tá certo, fui dormir. Mas eu sabia que eu tinha visto. E, assim, pela descrição, pela luz que ele tinha, que era tão forte, eu acredito que tenha sido ele. Aí isso é que faz, assim, a espiritualidade, para mim, ela é, hoje não tanto, né, mas antes era muito ostensiva. E você, hoje, você ligaria algum fato desse, não desse especificamente que você acabou de contar, mas alguma coisa que você tenha recebido de informação, ou visitado, ou visto, você consegue ligar isso, de repente, a alguma abdução física, ou alguma abdução durante o Não, sono, como viagem astral, não. alguma coisa em outra? Viagem astral eu tinha muito, até hoje ainda tenho. Uhum, Depois que eu fui saber que era viagem astral, né, porque até então eu achava que era sonho. Eu tinha muito, mas eu não tinha, assim, ninguém chegou para mim para dizer, foi isso que realmente aconteceu, foi, sabe, assim, não me disseram. Como bloqueou a espiritualidade, eles falaram que bloqueou as minhas correntes, alguma coisa assim. Quando eles bloquearam, eu parei de receber qualquer tipo de informação, qualquer um. Tanto é que, assim, eu me fechei no meu mundo, eu não quis mais saber de nada e fiquei lá, fechada. uhum, E eu cresci assim. Mas entendi. antes disso, eu não lembro de ter tido, eu não lembro, né, possa ser que tenha acontecido, mas eu não lembro de ter sido abduzida. E viagem astral, eu ia muito, assim, alguém morria, eu via, eu ia para o local. Meu pai, quando morreu, ele passou, eu acho que uns 3 anos ainda, aparecendo para mim. Quando eu dormia, ele me levava, me mostrava onde ele estava. Ele me falava as coisas, olha, diga à sua mãe isso, isso e isso, fale para ela isso, isso, isso. Eu nem sabia o que estava acontecendo com minha mãe. Quando eu chegava para ela no outro dia, mãe, eu sonhei com o painho, e ele falou isso, isso e isso. Minha mãe começava a chorar. O que foi? Por que ela está chorando? Ela fez, porque não tem como você saber disso. Então, assim, sabe? Coisas que ele falava para mim, e até um dia que ele chegou para mim e falou assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais poder aparecer para você. Então, eu peço para você que você cuide da sua mãe, você e suas irmãs cuide da sua mãe, que agora eu não vou mais poder aparecer, eu vou para um outro local. Agora, o local que ele estava, que ele sempre me mostrava, era a coisa mais linda do mundo. Era, tipo, ah, era grama, era uma grama, assim, era uma grama verde, só que por conta da luz do sol, que era uma luz diferente, se tornava dourado. As flores, era cada flor linda, assim, ao redor, tinha muitas árvores, natureza, tinha um riachozinho, assim, passando. Então, tipo, era como, quando ele me levava para lá,
ele vinha até lá em casa, ele chegava até mim, ele me chamava, agora isso tudo em sonho, tá? Que, tipo, era projeção astral, né? Para mim era sonho. Ele chegava para mim, me pegava, aí a gente sempre ia pela mesma rua. A gente saía, chegava nessa rua, até um lado, pronto, passou desse lado, já era tipo assim, parecia um portal. Dali eu pulava para esse outro lugar que ele estava, sabe? Então, foram, acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos, ele me mostrando. Ele aparecia para mim em casa, eu acordava de manhã, olhava para a parede, estava ele lá, eu via o rosto dele assim. Aí eu começava a chorar, chorava. Aí ele dizia, não chora, eu estou bem, eu estou aparecendo para você ver que eu estou bem, sabe? Mas foi um processo. Imagino, mas que legal que você teve essa oportunidade para poder te acalentar o coração naquela época, né? É, E a gente não sabe o isso, quanto de esforço e necessidade que ele teve para poder ficar se apresentando para você, né? isso, Mas que bacana. Olha, tem uma coisa que você falou lá atrás sobre uma sessão de hipnose que você participou, que sim, você descobriu que tinha um clone seu sendo alimentado, sim, né? sim. Você, que você pode falar pra gente de que você soube sobre isso? Onde que estava esse clone? Se era em alguma outra dimensão, se você era em outra, realidade, linha do tempo. O que você sabe sobre esse episódio? Então, até na mesa que eu trabalho, na mesa multidimensional arcturiana, eu solicito o resgate desses clones. O que que eles fazem? Eles, eu digo quem? Os draconianos, os greys, os insectoides, eles clonam o seu corpo, um dos seus corpos, na verdade, eles clonam, leva para um laboratório. Nesse laboratório, eles fazem experimentos, que aí o que acontece? Através desses experimentos, eles colocam esses clones em linhas paralelas para testar, para fazer, é tipo um teste mesmo, né? A gente se torna agora fugiu a palavra, um bichinho de laboratório, É um mais ou hamsterzinho, um menos isso. ratinho de laboratório. Isso. Porque assim, eles não têm o sentimento que a gente tem, né? A única coisa que eles querem fazer é, primeiro, conquistar a raça humana, porque eles são os donos daqui da Terra, né? Mas os Greys e os insectoides, eles trabalham com isso, com esse tipo de tecnologia. Então, eles pegam o clone, leva para esse local, faz esse tipo de experimento, e isso afeta diretamente a gente aqui na Terra, agora, aqui nessa vida. Então, são diversos os tipos de experimento que eles fazem, diversos. Além de colocar chips, implantes, além de colocar artefatos, eles fazem muita coisa mesmo. A gente realmente é um bichinho de laboratório. E, assim, o que aconteceu comigo foi dessa forma. Eu descobri que eu estava com um corpo clonado, que na verdade não era nenhum, eram três clones eu estava. Tinha meu, né, clone. E aí, o que eu peço? Eu peço para os felinos Rancor, porque eles são da linha de frente de batalha, peço para que eles vão lá, destruir o clone, destruir o laboratório e, se possível, pegar os seres que estão lá trabalhando e levar para a luz. Então, é um processo, assim, que isso acontece com muita recorrência. A maioria das pessoas que eu faço tratamento na mesa multidimensional arcturiana tem clone, tem corpos sequestrados, e todos eles fazem experimentos. E esses Eu não sei se eu chips te respondi, né? Tu respondi?
Não, respondeu. Agora minha curiosidade sobre o que você está falando agora, por exemplo, eu entendo que um dos nossos corpos são levados para lá, eu que entendo que nós temos 7, se eu não me engano, né, em algumas pessoas Sim. acreditam em outro número também. Mas tem algum corpo específico que é levado? É só o duplo etérico? O que é levado geralmente, você sabe dizer? Então, Ou se eles têm como que preferência, dependendo do experimento que eles vão fazer? então, porque assim, eh, depende muito do que eles estão querendo colocar em cada pessoa, qual o tipo de experimento que eles querem fazer. Uhum. E aí, dependendo de cada um, geralmente eles colocam no ai, agora eu esqueci, agora eu esqueci, fugiu a palavra, o corpo inferior, eu esqueci agora a palavra. É. Mas eles pegam o nosso Mental corpo. inferior? Mental inferior? Isso. Eles pegam o nosso corpo, levam para lá, fazem essa clonagem, às vezes até a gente dormindo mesmo. Uhum. Dormindo, não tem proteção, não pede nenhuma proteção. Isso acontece muito com as pessoas que vai dormir sem fazer nem sequer uma oração, né? E aí eles levam o corpo para lá, faz o clone, e aí a gente volta, mas o nosso clone ficou lá. Ou então eles vêm até nós, ou a gente vai lá no nosso corpo astral, e eles colocam chip, colocam implante, colocam o que eles quiserem colocar. A gente faz contrato, faz pacto, sem saber. Eles se transformam, eles fazem holografia, para a gente achar que aquele dali, é uma pessoa assim, mas na verdade não é, são eles. Eles Uhum. fazem muito isso para quem, geralmente para quem gosta eu não sei nem como é que eu falo aqui, um, que tem algum tipo de distúrbio, Tá. sabe? Distúrbio, acho que deu para você entender, né? Dá para Acredito entender. que sim. Sim, distúrbios Eles com pegam, sexualidade, de repente, sim, distúrbio mental, sim, distúrbio sexual. sim, Eles fazem muito isso, para quem tem esse tipo de distúrbio. Eles entendi. mostram para a pessoa, às vezes, é uma mulher linda, maravilhosa, né? No sonho. Hum. Quando você vê, são eles. Ainda bem que tem um magnetismo bem forte que às vezes as pessoas não conseguem acabar vendo que é ele, né, senão seria É, isso. É só você dá comando, você olha para primeira coisa que tem que fazer é olhar para os pés, porque eles não conseguem esconder os pés, eles só ó, conseguem, essa parte aqui do corpo, né? Você olhando para os pés, que vê o corpo, vê o pé diferente, a cor dos olhos é diferente, é preto, vermelho, amarelo, uhum. aí você tem que desconfiar. Olhar para trás para ver se tem rabo. Olha, essas Então, é aí mais ou menos assim que eles aparecem. entendi. Essas são algumas dicas aí que o pessoal pode É, usar, pode. E é muito bom. caramba, interessantíssimo. E você lembra como que foi que a sua família estelar se apresentou para você a primeira vez? Eu acho que foi durante uma sessão também, né, que você falou? Ou foi em outro momento da sua vida que eles se apresentaram, né, seus pais de Arcturus se apresentaram para você Então, e como é que foi? a primeira vez a primeira vez que aconteceu foi quando eu estava nesse meu processo de despertar, Uhum. todos os dias eu fazia meditação. Eu peguei um hábito de fazer meditação que aquilo para mim era mágico, era tipo, eu saía do corpo, quando eu voltava eu estava leve, eu estava tranquila, estava. Então, uma dessas vezes que eu estava no meio da meditação, eu vi 3 seres nos meus pés, assim, em pé. Aí, eles se comunicaram comigo, pediram para que eu não tivesse medo e disseram que estavam ali para me ajudar. Tá certo, tudo bem. Eu senti, um sentimento de amor,
Mas até então eu não sabia quem eles eram. Não sabia, eu ainda não tinha esse conhecimento de... Porque foi logo no comecinho. Depois disso, teve... aí eu comecei a pesquisar para entender quem eram aqueles seres, né? Eu preciso saber quem foi aquele dali. Porque não foi um sentimento negativo que eu tive. Aí eu fui pesquisando, eu vi que eram arcturianos. Eles eram altos. Tanto é que eles estavam... Era quase no teto, a cabeça deles quase no teto da minha casa. E aí, essa foi a primeira vez que eles se apresentaram para mim. Mas também não me disseram nada, só disseram que estavam ali para me ajudar. Outra vez que aconteceu, eu estava dormindo, quando eu fui acordando, não tem aquele momento que você está acordando de manhã, tá aquela sonolência ainda. Aí eu escutei a palavra Arcturus. Falou assim: quando você precisar, você chame Arcturus 3 vezes, que a gente vai vir lhe ajudar. Aí eu acordei, danado foi isso que falaram para mim, Arcturus, eu nunca tinha estado falar disso também. Aí fui pesquisar e vi que eram os arcturianos que estavam entrando em contato comigo. Mais para frente um pouco, eu estava eu dormindo também, só que eu estava passando por um período meio conturbado da minha vida. E aí eles disseram: olha, agora eles não estavam como arcturianos dessa vez, eles estavam como humanos, mas eu sabia que eles eram arcturianos. E aí eles colocaram na parede para mim uma mandala. Até hoje eu ainda não vi essa mandala em canto nenhum, eu procuro todo canto, não acho essa mandala. Eles disseram: olha, essa mandala aqui vai estar sempre com você para poder te ajudar. Então, assim, eu acredito que eles tenham colocado essa mandala em mim, para que eu possa desenvolver mais, né, no meu trabalho. E aí, foi quando eu precisei fazer sessão com a Kelly, que foi até, o nome dela é Kelly, a terapeuta. Quando eu vi, né, a entrevista dela, eu fiz: meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer, não, preciso. Agendei com ela, só que eu estava morrendo de medo, por conta daquele trauma ainda lá atrás, morrendo de medo, mas vai com medo mesmo, preciso saber. E aí, logo no começo, eu comecei a ver os seres negativados, né? Aí eu comecei a quebrar contrato, pacto, voto, acordo, saí quebrando tudo, desfazendo tudo. Eu estava cheia de chip, implante, eles retiraram, pedi para eles retirar. Enfim, eu estava cheia de coisas assim, conectada a mim, né, ao meu corpo etérico. E aí, o que aconteceu? Depois disso, que limparam, que fizeram essa limpeza no meu corpo, foi quando eu consegui acessar a minha família estelar. Porque com aquele monte de coisa que eu estava, eu não ia conseguir nunca ter um contato com ele assim, como foi, né? Então, o que aconteceu? Depois disso, foi quando, de repente, eu comecei a sentir a vibração diferente, o meu corpo todo começou a vibrar, vibrava assim, não era tremer, é vibrar. É como se as células do meu corpo tivessem todas elas ali trabalhando e vibrando, sabe? Eu só senti esse tipo de energia 2 vezes. Uma vez foi nessa sessão de hipnose e outra vez foi em meditação, com os arcturianos também. Então, foi quando, de repente, chegou a minha mãe e o meu pai arcturianos. Primeiro chegou o meu pai, mais baixinho ele chegou, falou comigo, se apresentou, disse que eles eram a minha família estelar de origem, disseram que eles estavam lá naquele momento para poder me auxiliar e tirar as minhas dúvidas. E aí, logo depois, a minha mãe se aproximou, que ela era mais alta do que o meu pai,
Ela se aproximou, e quando ela se aproximou, foi uma energia tão diferente, um amor tão grande, que, nossa, só fazia chorar. Eu não conseguia nem falar, só fazia chorar. Era uma saudade, sabe? Era assim, quando você ama muito uma pessoa e você faz muito tempo que você não vê, e de repente você vê. Foi mais ou menos esse o sentimento. E aí ela se respondeu, né, as minhas perguntas. Eu perguntei sobre se eles eram da minha linhagem, se se eu estava aqui realmente em missão. Então, eles disseram, olha, você está aqui em missão, a sua linhagem original é arcturiana, você tem uma missão muito grande aqui na Terra, então, devido a essa sua missão, você é muito atacada, então você precisa muito fazer sua proteção, e você precisa estar aqui para ajudar as pessoas. Aí, logo depois que ela me passou essas informações, aí ela disse, né, que eu trabalhava para o Comando Asta, e aí ela me mostrou a nave que eu trabalhava. A nave enorme, enorme. Essa nave, ela tinha luzes, assim, sabe, ao redor dela. Tinha as luzes. Ela é como se eu conseguisse ver dentro da nave, mas eu estava fora da nave, sabe? Ela me mostrou a sala que eu trabalhava, quando eu ia para lá, quando eu vou, né, para lá. Ela me mostrou a sala que eu trabalho, me mostrou o que é que eu faço. E aí ela disse, pronto, aqui você faz isso, mas na Terra você está com outra missão. Aí tudo bem, foi quando ela me explicou. E aí, logo depois, quando eu fiz um outro trabalho, eu acho que foram um ano depois, mais ou menos, que eu tive esse acesso. Aí eu fiz um outro trabalho também para ver a minha linhagem novamente. Só que aí apareceram felinos. Aí eu, como assim? A minha linhagem estelar não é arcturiana, não foram eles que apareceram para mim, porque agora eu sou felina. Aí eu achei aquilo estranho, sabe? Aí, o que eles disseram? Aí eu vou logo faço logo um acesso, eu disse, para lá, vamos conversar. Você precisa me explicar isso aí. E aí eu fiz o acesso e eles disseram, olha, a sua linhagem original é arcturiana, mas você não só viveu em Arcturus e veio para cá. Você foi para Sirius. E quando você veio para a Terra, você veio como felina. Aí eu, agora entendi. Porque eu vi realmente um monte de felino ao meu redor. Eu sempre vi, sempre, sempre. E outra coisa, eu amo gato. Eu e meu esposo ama gato. Eu tenho 18 aqui em casa. A gente ama gato. Então eles explicaram que você teve esse salto, né, de Arcturus para Foi, Sirius, né? sim. E aí, é o quê? Na verdade, eles disseram que eu sou híbrida. Quando eu vim para cá, eu vim híbrida. Felina com aviário azul. Agora, não me pergunte como é isso, que eu não sei ainda. Não sei como é. Eu preciso entender esse tipo de processo como é, sabe? Mas foi o que eles disseram, que eu sou uma híbrida aqui agora na Terra. E quando eu vim para cá, eu vim em uma outra nave menor, com outros seres estelares, e eu vim como uma comandante, e essas pessoas que fazem parte desse processo, que vieram comigo na nave, alguns precisam despertar ainda, e outros já estão despertos, e vão chegar até mim. E realmente, mas já 3 pessoas
não, 4 pessoas já chegaram para mim, e aí a gente descobriu que eles também faziam, vieram para cá junto comigo. Tinha esse É, só trabalho. só isso que você acabou de contar, já aparece pelo menos umas 600 perguntas na minha cabeça que, obviamente, a gente não vai conseguir responder elas, de repente, nem de repente não, eu acho que ainda não chegou, pelo que você descreveu, nessas respostas, mas seria muito interessante, de repente, você até mesmo já pensou nisso, né. Se você é uma híbrida e você foi hibridizada como, felina e aviário azul, alguém hibridizou você. Alguém fez essa junção de DNA. Quem será que foi? Será que foi alguém de Arcturus? Será que foi algum de outro lugar? Qual que é o propósito disso? Pra entende, essas É, perguntas todas é, são o que eu pensaria primeiro, você provavelmente também pensou nelas já e não pensei, necessariamente sim. já chegou na resposta, mas são Sim, coisas sim. interessantíssimas para se pensar, não é? É. Na verdade, eu ainda não tive essas respostas, mas eu já fiz as perguntas, sabe. Eu fiz: "Bom, bem, eu não entendi agora, por que isso?". E a primeira É. pergunta foi que eu fiquei muito encucada, foi isso: "Como assim eu sou arcturiana e vim como felina, Uhum, híbrida?". uhum, Aí foi quando eles me explicaram essa ela até falou que eu era uma alma antiga, que eu era uma alma muito antiga, e que eu vim para cá, para poder contribuir, que eu vim para cá para poder ajudar no despertar da Terra, da 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 humanidade, e ajudar a Terra nesse processo de transição. Foram as únicas coisas que eles me passaram. uhum. É, É, porque nós porque eles temos um monte de raça geneticista, né. é. Então, seria, quando você chegar nesse momento de você descobrir quem que foi o responsável do geneticista, com qual propósito que hibridizou para te trazer para cá, seria muito bacana, né, pra pelo menos para Eu tô mim, louca para saber. eu imagino. Eu tô louca para saber, até, como eu te falei, ontem eu fiz um acesso, né, e aí nesse acesso eu consegui me ver como felina, porque até então eu não tinha nem me visto ainda como felina, eu só tinha me visto como arcturiana, porque na Uhum. sessão lá de hipnose, lá atrás, eu consegui me ver como arcturiana. Aí agora eu consegui me ver como felina. Eu pensei, eu fiz assim, tem alguma coisa aí, eu preciso saber, eu preciso entender mais coisas aí nesse processo todo. E aí foi quando eu consegui acessar isso, né, que de me ver como felina, para que eu pudesse aceitar aquele tipo de situação. Aí foi o que eles fizeram. Eu sou uma felina com a pelagem cinza. Eu achei até interessante, porque a maioria dos que eu já acessei, ou eles têm o pelo branco, ou aquele amarelinho, né? Aquele douradinho amarelo, com listinha preta. Tem Uhum. muito desses. Eu nunca vi da cor que eu sou, cinza. Aí eu pensei, né? Então deve ter sido por conta dessa hibridização, né? Que ficou misturado aí e saiu desse jeito. Mas, assim, eu me vi enorme. Inclusive, eu estava até enfrentando, porque esse acesso foi que eu percebi que lá atrás, aquele draconiano lá atrás, ainda estava me perseguindo. Aí eu Aquele fiz, de não, daquela uma semana? não, não, não. Quem? Quando eu Qual? fiz, quando eu fiz a primeira hipnose, Ah, que eu sim, descobri a sim. minha viagem, aí Tá. eu quebrei aqueles pactos, acordo e tudo, Sim, sim. e aí, ele ainda estava me seguindo de lá para cá, mesmo assim, eu mesmo quebrando o pacto, quebrando tudo, e ele não quis, tipo, ele foi, mas depois ele voltou. Aí eu quis entender por que ele voltou, o que que ele quer comigo. Se ele quiser que eu ajude ele a ir para a luz, eu ajudo, né? Se eu puder fazer para ajudar para ele ir para a luz, eu estou aqui. Mas se for para ele me prejudicar, ele pode ir para bem longe, sabe? E foi mais ou menos isso que eu acessei ontem.
E toda vez que eu faço esse acesso com ele, que eu vejo, eu percebi já isso, na verdade, a segunda vez, né, que eu consegui acessar ele, ele tá com é assim, é o que eu sinto, sabe? É como se ele tivesse triste, como se ele tivesse ali forçado, fazendo aquele negócio forçado, colocando chip, implante, fazendo essas coisas forçado, não é porque ele quer, sabe? Hum, Foi mais ou menos isso que eu senti. Aí toda entendi. vez eu falo para ele, vamos para a luz, se você quiser ir para a luz, e que inclusive na hora que ele se apresentou novamente para mim, aí eu pedi para que eu ficasse na minha forma felina, para que ele pudesse me ver e, tipo, não me encarar, né? Porque geralmente quando a gente faz esse tipo de acesso, eles querem passar medo para você, Uhum. eles querem lhe assustar. Então, aí eu já pedi logo para ficar como felina, para ele entender que o processo ali é diferente. Verdade. Veja meu corpo, vou É, plasmar o meu corpo felino para você ver que o isso, buraco é mais embaixo, não é isso? é. E aí você vai encarar, vai querer É isso aí. encarar a felina. Exatamente, entendi. Aí ele baixou assim a cabeça e saiu de novo. Entendi. Olha só, você acredita que quando a gente faz uma terapia e um chip ou um implante é removido, ou Hum, então a gente consegue afastar um obsessor, quando a gente faz um tratamento desse e a pessoa volta a ter as mesmas sensações de antes, os mesmos problemas de saúde de antes, você acredita que a vibração que a pessoa estava tendo antes, ela voltou a ter aquilo ali, por mais que a terapia tenha retirado aquele obsessor ou implante, e aí a pessoa dá permissão novamente por estar vibrando daquele jeito novamente? isso, isso. Isso acontece porque é questão de ressonância, né? A gente baixa tanto a vibração que possa até ser que não seja aquele mesmo, possa até Uhum. ser que não seja aquele mesmo encosto, ou mesmo aquele obsessor, pode ser que não seja o mesmo, porque também encosto e obsessor é mais obsessor. Coloca também chip e implante. A gente acha que não, mas eles também colocam. Amando de mago negro. Uhum. Então, que são bruxos, né? Ou bruxas que estão lá ainda que fazem esse trabalho, né? E aí, quando a pessoa passa pela terapia, isso acontece muito comigo, com meus clientes, passa pela terapia, faz a limpeza e continua com o mesmo padrão, continua fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares, é fato, volta tudo de novo. Então, assim, É, não foi a terapia que não fez o efeito, foi a cabeça da pessoa que continua a mesma, a vibração da pessoa que continua a mesma. Enquanto ela não mudar, nada muda. é porque a maioria das pessoas está sempre atrás da pílula mágica, né, para resolver aquilo ali. Só que Isso. esquece que tem que fazer a parte dela também, não é? Que é a É porque mais a maioria. importante, porque senão é que nem um ímã, volta a vibrar do mesmo jeito, né. É porque, assim, quando faz um trabalho de terapia, foi algo que eu percebi, né? As pessoas acham que a gente a, é o guru, né? A gente sabe tudo, a gente vai dar solução a tudo, vai resolver o problema assim, instalar um dedo. E, na verdade, não é assim. É 50% a terapia e 50% a pessoa. E eu ainda até vou até assim, eu gosto até de falar que não é nem 50%. É 20% terapia e o restante é a pessoa. A pessoa, ela precisa mudar. Ela precisa ter esse entendimento. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Quando eu despertei, eu percebi que se eu continuasse daquela mesma forma, aquele meu mesmo pensamento, eu iria continuar na mesma vida. Mesmo que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, mas se eu não colocasse em prática, eu ia continuar na mesma vida. Porque é tudo por questão de ressonância. Faz sentido, Então, total. não adianta você chegar, eu vou fazer uma apometria agora aqui, tá? Fiz a apometria, limpou todo o seu campo. Daqui a pouco você chega lá fora e continua a mesma coisa. Volta tudo de novo. Os É, irmãos e que estavam lá e que
foram guiados, foram para tratamento, eles não voltam. Mas outros que estão em ressonância com aquela mesma vibração ali, com certeza vai se aproximar. Entendi. E quais são as coisas que as pessoas geralmente buscam as terapias que você oferece? O que que elas buscam tratar geralmente? Qual que é o A sintoma maioria das ou vezes é, a maioria das vezes é questão financeira. Maioria das vezes é questão financeira. Ou depressão. uhum, Questão financeira ou depressão. É o que mais chega para mim. As pessoas, elas estão muito doentes psicologicamente. E até a questão financeira leva também à depressão. A ansiedade, depressão, insônia. Shirley, faz não sei quantos dias que eu não consigo dormir, eu não durmo bem, eu fico me acordando, acordo cansada, eu estou com problema financeiro, assim, o dinheiro que entra, sai, né, é assim, a maioria das pessoas. Porque é uma coisa que muita gente não sabe, é que esses obsessores e esses encosto, eles não ficam ali 24 horas do seu lado, não. Eles colocam artefatos, chips, implantes, abrem portais. Um exemplo, tipo, eu vou colocar agora eu vou abrir um portal na porta de entrada da casa dessa pessoa. E aí, quando essa pessoa chegar em casa, que ela abrir a porta, botar o pé dentro de casa, o sininho vai me avisar. E aí eu vou lá. É mais ou menos assim, eu estou dando só para a gente entender um pouco. Eles abrem portais dentro de casa, eles colocam esses chips e implantes, eles colocam dentro da casa, eles colocam armadilhas para quando você cair ou quando você fizer qualquer coisa, assim, tipo, falar um palavrão, ou você discutir, ou você fazer qualquer coisa, a vibração baixa um pouco, ativa a lanterninha lá para ele, opa, ela baixou a vibração, vou lá agora. E na mesma hora, de repente, ele já está lá do seu lado. E aí, dali, continua o processo obsessivo. Continua ali colocando um monte de chip e implante. É mais ou menos assim que acontece. e aí, para esses casos, você recomenda quais das terapias que você tem hoje em dia? Olha, a maioria das pessoas eu indico sempre começar com o registro acástico. O Uhum. registro acástico, a pessoa vai conseguir entender um pouco o que é tudo isso, o porquê ela está aqui, o porquê ela está com esse tipo de padrão, sabe? Depois que a pessoa entende, descobre, é resgatado esse fractal, aí eu aconselho a apometria na mesa multidimensional arcturiana. Porque ali é um tratamento que a pessoa vai retirar tudo isso, a pessoa não, né? A espiritualidade vai fazer de tudo para tirar tudo isso e ainda lhe proteger. Só que, como eu te falei, depende muito da pessoa. Então, o que eu faço? Geralmente, eu faço o tratamento, a limpeza na mesa, e geralmente eu dou, faz uma oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, ou faz, assim, sempre, geralmente eu dou uma tarefinha de casa para fazer, sabe? Foi localizado aqui na sua mesa isso, isso e isso. Então, vamos mudar, vamos tentar agir assim, dessa forma, fazendo isso, isso e isso. Aí as pessoas que fazem, né, porque nem sempre, mesmo a gente pedindo, tem gente que não faz, e aí eles melhoram muito. Eu já tratei umas 3 a 4 pessoas já, assim, falando, vou tirar minha vida hoje. Eu não quero saber mais, eu vou tirar hoje. E aí, e fazendo a apometria na mesa, acessei registro acástico, eu fiz tudo, a pessoa hoje já é outra.
porque sai todas essas influências e ela também entende o porquê ela estava passando por aquilo. Que é isso que é o mais importante, não é só chegar, vou fazer lá a mesa, ela faz lá a mesa, ela faz isso e pronto, daqui a pouco eu tô boa. Não, não é assim. Por isso que primeiro eu aconselho, registro acástico ou hipnose acástica, porque dali ela vai entender o processo dela, depois a apometria na mesa multidimensional. E o puxão quântico, ele é um acelerador de resultado. Por exemplo, você está com muita dor, eu tô com muita dor, tô doente, tô assim, tô assado, eu vou lá, armo aquele gráfico. Eu tô com um problema muito sério agora hoje, eu preciso de clientes para mim, tantos clientes até tal dia. Aí eu vou lá, ativo a mesa. Também trabalho com a acupuntura etérica. Aí eu ativo a acupuntura etérica, o reiki, na mesa do puxão quântico. E aí ela potencializa. Esse trabalho eu faço de forma gratuita. Eu tenho no meu canal e no WhatsApp eu tenho um grupo que também foi pedido pela espiritualidade para que eu montasse esse grupo. E aí eu tenho esse grupo que eu faço tratamentos coletivos todos os dias. É difícil ter um dia que eu não faça alguma coisa, mas geralmente eu faço. Trabalho com a mesa, trabalho enviando reiki, a acupuntura etérica. Agora eu já vou começar também a trabalhar com as tecnologias arcturianas. Então, assim, é todo um trabalho que eu faço, além de um trabalho para o meu ganha-pão, né, vamos colocar assim, também tem um trabalho gratuito que eu faço. Muitas vezes também eu faço promoção, um valor bem irrisório, assim, para que cada pessoa possa fazer, sabe? Às vezes eu vejo, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho condições. E aquilo me dá um aperto no coração, sabe? Dá uma dor. Aí eu não, eu vou, faço com valor menor para que a pessoa possa também se tratar, né? Porque, querendo ou não, eles fazem de tudo para que a pessoa não tenha nem sequer a energia de troca, né? Para que ela possa se tratar. Aí eu, não vai ficar sem se tratar, não, por conta disso, não. Bacana, bacana. E como você falou que a leitura do registro acástico seria o primeiro tratamento, explica pra gente, pra quem nunca ouviu falar em registro acástico, o que que ele é, rapidinho, só pra gente, dizer para o pessoal o que que é, de que se trata, para eles entenderem. Então, o registro acástico, a maioria das pessoas coloca esse tipo de exemplo, e eu também gosto muito desse exemplo, porque é mais ou menos o mais próximo disso, que é a biblioteca. Uma biblioteca onde tem todo o nosso histórico, não só nosso, mas como histórico dos planetas, histórico de tudo. Lá tem já registrado o que passou, o presente e o futuro. Então, está tudo registrado ali. Cada pessoa tem o seu registro acástico. Cada pessoa tem a história da sua alma. Através do registro acástico, eu consigo também acessar as linhagens das pessoas, a família estelar. Então, assim, é dali que começa, por isso que eu falo que ele é o principal, para mim é o melhor para iniciar, porque ali vai dar um despertar, assim, sabe, na pessoa. E ali ela vai conseguir resgatar esses fractais, porque o que são fractais? Vamos colocar assim como exemplo, eu tenho um espelho, eu sou esse espelho, e aí eu vou lá e quebro esse espelho. E aí cada pedacinho daquele ali, para poder construir novamente, eu vou ter que colar tudo de novo. E aí cada pedacinho daquele ali é um fractal seu que está em sofrimento em algum lugar na linha do tempo. Esse fractal, estando ali em sofrimento, vai estar, consequentemente, reverberando na sua vida hoje. Tanto isso pode ter acontecido em vidas passadas, como em vidas futuras, que está impactando agora.
Pode ter sido na sua vida aqui no planeta Terra, ou em qualquer outro planeta que você já viveu e se aconteceu alguma coisa e tá. Eu faço muito, aparece muito para mim também, fractais da Guerra de Órion. Aparece muito da guerra que teve em Marte, sabe? As pessoas, eles como fractais, né, como almas, eles ainda sofrem com isso. Aqui, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que aconteceu, não lembro mais de nada, mas eles têm dentro deles, sabe, aquela coisa, assim, de tristeza ou de raiva, sabe, alguma coisa, assim, desse tipo, ainda carrega. E aí, o registro acástico é basicamente isso. É esse Entendi, fractal que eu vou lá, eu resgato esse fractal, unifico a pessoa agora, e depois aí eu faço a limpeza multidimensional, que uhum, é com a minha equipe espiritual, aí retira chip, retira implante, retira artefatos, faz limpeza e alinhamento dos chakras, tira lavas astrais, miasmas, enfim, o que tiver ali, tira. Se tiver obsessor também, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes aparecem os obsessores, e aí eu tenho que encapsular e mando para a equipe Santa Esmeralda cuidar deles nos hospitais. entendi. Então, quando esse tratamento é feito e a gente está resgatando um fractal, ou a gente está cuidando de alguma coisa que ficou perdida pela linha do tempo, ou está afetando a gente, seja lá em qual parte da linha do tempo que esse fractal da gente está sendo, eh, acionado, Resgatado. ativado, para ser resgatado. Você acha que a gente, nesse momento, a gente está fazendo uma modificação no nosso registro acástico, já que a gente mexeu num fractal que estava em outra linha do tempo, e o registro acástico, ele grava tudo o que aconteceu a todo tempo? Então, ele é retirado daquele sofrimento. Uhum, Aquele pedacinho de alma sai daquele sofrimento. Não é que altera, mas vai ter lá a informação que ele foi resgatado, que ele foi curado. Então, não tem mais aquele processo de dor, não tem mais aquele sentimento de dor. É o mesmo que eu também faço isso, ir lá no umbral e resgatar irmãos que estão lá presos no umbral, e aí eu tiro eles e eles são encaminhados para tratamento. É a mesma coisa, se colocar assim numa balança, é a mesma coisa, entendi. Então você porque entende que modifica e não apaga e com uma borracha e coloca uma não, nova informação. Fica lá registrado que aquilo era daquele jeito, foi alterado e agora é assim. isso, foi Entendi, feita uma cura, vamos colocar assim. entendi, Fica lá registrado que aquele fractal já foi resgatado e foi curado. entendi. Ó, muito bacana, cara. Acho que a gente conseguiu bater um papo muito legal aqui hoje. A gente está Foi. encaminhando já para o final, mas antes da gente se despedir hoje, deixa o seu contato, deixa o seu Instagram aí para as pessoas poderem, chegar até você, caso elas queiram fazer alguma terapia, tiverem alguma dúvida, querem ser tratada por você. Pronto. Eu tenho o meu Instagram, que é o xirreideborba.terapias. Também tenho o meu canal do YouTube, que eu ainda não. Eu estou começando a divulgar mais vídeos agora. Está começando a. Estou movimentando agora, a pedido deles também. É que, na verdade, tudo que eu faço é a pedido deles. Eu não faço nada sem eles pedir, sabe? De jeito nenhum. E aí tem o meu canal, que é o Vivenciando Despertar. O meu site que eu estou criando agora, que também vai ser o Vivenciando Despertar, acho que na próxima semana ele já está ativo, mas quem quiser entrar em contato comigo, também tem lá no link do Instagram, na bios, tem o meu WhatsApp, e também tem o grupo
que eu faço os trabalhos coletivos gratuitos. Então, quem quiser participar também desses trabalhos gratuitos, pode entrar lá. É o Vivenciando Despertar. Legal, muito bacana. Então, vou deixar minha gratidão aqui por você ter passado esse Ah, eu que tempinho sou muito hoje. grata. Foi muito bacana conhecer você, conhecer um pouco da sua história, das suas terapias e, as dúvidas nunca acabam, então, eventualmente, a gente vai se falar de novo, para a gente Ah, continuar esse vamos, estou bate-papo, aqui. viu? Estou aqui disposta, foi o que eles me pediram para fazer, né, então, vamos lá. Ah, que legal. Muito obrigado novamente. Vou deixar um Estou beijo para grata, todos. gratidão. Obrigado. E vou deixar um beijo para todos vocês que estão assistindo a gente também. Muito obrigado por vocês darem o like, compartilharem, mandarem esse vídeo aí para quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação, tá bom? E não esqueçam do congresso agora no dia 25 e 26 de janeiro, aqui no canal do Desperta Cash Amor Fraterno, no YouTube. Fiquem ligados na programação da gente lá no despertacast.despertar no Instagram. Eu tive uma satisfação enorme de ser o seu host de hoje à noite. Alguns de vocês me chamam de Gui Costa. Vocês podem achar meus projetos lá no guicostaonline.com e a gente vai se ver muito em breve, tá bom? Um beijo para você, Shirley. Obrigado novamente. Um Tá, beijo a todos obrigada também, vocês gratidão. e uma boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.